com os pés no calçado. A gente sempre trata isso de pé descalço. Então, eu vou pedir licença para vocês, mas eu não posso tratar de ancestralidade com os pés com sapato. Faz parte da nossa tradição de que a gente tira o calçado quando vai tratar de coisas que são para nós sagradas. Tá? Então essas são as minhas avós, para quem não estava na terça-feira, minha avó materna, a minha tia bisavó, a minha avó Dinda e essa criança chorando sou eu. Tá? Esse era o meu primeiro aninho. Foi ontem, praticamente. Né? Ontem. Então, essa música se chama Oração do Tempo. Tá? Ela é do Caetano Veloso. É uma música que foi feita lá nos anos 70. Tá? É antiga, mas ela já foi abertura de novela. Tá? Ela é cantada por vários artistas diferentes ao longo desses 30, 40 anos. Vocês vão achar vários cantores e cantoras diferentes fazendo interpretações. Mas essa interpretação em específico da Rita Benedito, ela me é muito cara em função do próprio DVD onde ela está. A Rita ela é uma maranhense, nascida no Maranhão, e mora no Rio de Janeiro, já há alguns anos. Em 2009 ela lançou esse DVD que se chama Tecnomacumba, tá? E que ela, vocês viram ali que tem uma pegada de baixo, de guitarra, né, de bateria, para músicas que são de origem religiosa. E aí eu tenho para dizer para vocês que isso não é uma música. Apesar das pessoas cantarem como uma música comum, como ela disse, eu ouvi no rádio, isso não é uma música. Isso é uma reza. Rezas são músicas entoadas para determinadas práticas religiosas de matriz africana. E no caso dessa reza, a oração do tempo, Caetano Veloso pegou uma reza de origem banto, angolana. Ele trouxe para a língua portuguesa essa musicalidade, trocou, adaptou algumas palavras, porque tinham coisas que não poderiam ser ditas. Tá? Ela não podia ser simplesmente traduzida, ipsis literis, né, ao pé da letra. Mas ele troca e transforma isso numa música que as pessoas cantam e não têm a menor noção do que estão cantando. E não é só ele que faz isso. Clara Nunes fez isso, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila. A maior parte dos nossos cantores de MPB dos anos 60, 70 e 80 pegaram músicas, rezas, contos religiosos e transformaram em música. E isso vem de disco, vai, toca nos rádios e as pessoas não têm a menor noção para quem elas estão cantando. E eu sempre digo, poxa vida, as pessoas não se dão ao trabalho de conhecer a própria religiosidade do país em que elas habitam. Então, ela está cantando para uma divindade chamada Kitembo. Ele não é um orixá, como as pessoas estão acostumadas aqui no sul. Porque não existe só uma religião de matriz africana. Existem muitas religiosidades de matriz africana. E que hoje nós não tratamos mais como religiosidades, mas como tradições de matriz africana. Porque elas são culturais, são históricas, elas têm um tempo, elas têm um espaço geográfico onde elas aconteceram. Então, como elas estão situadas dentro de um tempo e um espaço, elas deixam de ser só uma religião, elas passam a ser uma cultura, ele é um estudo socioantropológico. Tanto é que nós temos livros como esse aqui, Religiões Negras no Brasil, que trata exatamente do surgimento das primeiras religiosidades no Brasil, trazidas pelos africanos que foram escravizados, e como é que elas foram se misturando e se reorganizando a partir dos povos que aqui vieram. Porque não veio um único povo, vieram dezenas de povos diferentes, com fenótipos diferentes. Sabe o que é fenótipo? Sabe o que é fenótipo? Características físicas, teu nariz, teus olhos, tua boca, teu cabelo, o teu conjunto de características físicas formam o teu fenótipo. Tá?
Isso vocês vão aprender, estão no primeiro ano? Todo mundo no primeiro? No primeiro, no terceiro. Ó, mas no terceiro já deveriam saber, não tiveram aula de genética? Se não tiveram genética e biologia, e não passa no vestibular. Gente, fenótipo cai mas na biologia, lembra? Junta os genes, formam um tipo específico de pessoa com a mistura dos genes de pai e mãe, e com esse... Isso é fenótipo. Isso é uma aula de biologia, genética. Tá? Então, esses povos que vieram para cá eram completamente diferentes. As pessoas têm mania de achar que toda pessoa negra é igual. E nós não somos iguais. Porque os nossos povos que nos antecederam não são iguais. Uns são mais altos, uns são mais baixos, um é mais claro, outro mais escuro, outro tem cabelo mais crespo, outro menos crespo. Eles se modificam e não é só pela miscigenação, pela mistura de raças. É também porque existem em África africanos de cabelos lisos, africanos de nariz fino, africanos com boca fininha. As pessoas têm o péssimo hábito de achar que todo negro é igual. E não são. São completamente diferentes. Em África existem mais de 1000 tipos de etnias. Vocês têm que lembrar que nós estamos falando de um continente que é 3,5 vezes o tamanho do Brasil. Se a gente acha que o Brasil é grande, multiplica por 3,5. O continente africano é muito maior. Tá? Então, o Inquice, que é uma divindade chamado Quitembo, que é este aqui, ele é o senhor do tempo. É aquele que diz quando eu nasço, quando as coisas acontecem, quando eu retorno, que a gente chama de massa de origem. A gente faz o retorno, faz a passagem. Tá? Porque a gente costuma dizer que nós não morremos. A nossa essência, ela permanece eterna. Então, se a nossa essência ela é eterna, não há uma morte. Há um fim do mundo físico, mas uma eternidade para o mundo espiritual. Então, ele é da mitologia Banto, da etnia Quindembo, conhecido como Tempo na nação Angola, de Candomblé. É o Inquice que controla as mudanças, as estações do ano e o próprio tempo, ligado ao tempo cronológico e mitológico. É o que conta as histórias, o início, o meio e o fim daquilo que acontece. Sua representação na casa de Angola é por uma haste e uma bandeira branca. Essa haste aqui que ele carrega na mão e uma bandeira branca. A sua saudação é Zaratempo, tá? Ou Zaratempo. É um Inquice de poucos filhos para os iniciados de matriz africana, de Candomblé, e muito raro de aparecer nos terreiros. Tá? Ele é equivalente dentro dos Yorubás, que seria o que a gente conhece mais dos orixás, com o orixá Iroko, que é da nação Jeje Nagô. Tá? Aí parece estranho, mas ela está falando de coisas que a gente nunca ouviu falar. Nós, no Rio Grande do Sul, somos um dos estados que mais recebeu bantos no Brasil, no período entre o século XVI, XVII e o século XIX. A nossa forma e as palavras que nós usamos aqui no Rio Grande do Sul, que são de origem africana, são a maior parte delas em banto. Inclusive o termo bunda. Todo mundo tem bunda aqui, né? Pois é, bunda é um termo que vem de banto. A linguagem banto traz, porque os mibundos é uma tribo africana, de origem banto. As mulheres mibundas, que eram as mulheres de quadril largo, que eram mulheres as escravas mais caras, porque eram as parideiras, as que dariam mais filhos. Elas é que, a partir do tamanho da bunda delas, é que se surgiu o termo bunda, que não tinha na língua portuguesa de português de Portugal. Então a gente usa um monte de coisas aqui, inclusive o guri. Guri e guria é um termo que vem de uma palavra em banto. E a gente sai usando e nem sabe de onde vem as palavras. Quem gosta de quindim aqui? Pois é, quindim é um prato, um doce que vem de origem banto. E as pessoas não sabem, saem comendo também, não sabem do que estão comendo. Banto, aqui ó. Banto. Ele é, se a gente for fazer um paralelo, vocês conhecem a mitologia grega? O Olimpo, Zeus. Pois é, Zeus tinha um pai, Cronos. Se a gente fizer um paralelo, Quitembo é o Cronos africano.
Eles têm a mesma função. Eles cuidam do templo. A diferença entre os dois é que Cronos era um deus ruim, tanto que ele é preso, porque ele queria comer os filhos, comer, literalmente comer comida, comer. Ele devora os filhos à medida que a esposa vai tendo filhos. Porque havia uma previsão de uma ninfa que ela disse para ele que um dos filhos dele tomaria o lugar dele no Olimpo. Então foi por isso que ele simplesmente começou. Aí ele começou, só que a esposa consegue esconder um deles, que é Zeus. Né? Ela consegue esconder um deles. E aí ele é criado fora do Olimpo, para que Cronos não tivesse a chance de engoli-lo. Tanto ele quanto Hades, o Senhor dos Infernos, né? Tanto ele quanto Hades, eles são criados fora do Olimpo para que eles possam, quando maiores, lutar contra Cronos, e aí eles mandam Cronos lá para o setor das lavas, fica lá, te queimando eternamente. Tá? Então a diferença entre eles é essa ira que Cronos tinha por medo de perder o poder. Perdeu igual. Tá? Perdeu de qualquer jeito. O ano passado, uma escola de samba do Rio de Janeiro, aqui eu posso dizer essa passagem, a União da Ilha do Governador, ela fez uma homenagem ao Quitembo. Ela trouxe para a avenida a história dele, no desfile de escola de samba, contando essa parte dessa deusa, essa linguagem, as palavras que a gente utiliza, como é que funciona a nação Angola. Então eles fizeram, esse aqui é o símbolo da União da Ilha, né, tá aqui dentro, que é uma águia. E aí o tema deles era Nizara Dembo, né, que é a saudação para o deus Quitembo. Que Nizara é salve e Ndembo é ele, né, que é salve o deus do tempo. Tá? E aí o nome do texto era Glória ao Senhor do Tempo, que é o que diz aqui, Nizara Dembo. Tá? E foi um desfile lindíssimo. Né? Isso aqui era a abertura, ele estava aqui em cima, eles fizeram uma imagem que eu não consegui uma bem focada. Isso aqui era o carro abre-alas da escola. E aí fizeram uma imagem dele aqui em cima e depois tinha esses aqui dançando como se fossem ele. Né? E aqui os guardiões, os guerreiros angolanos que vinham protegendo o Senhor do Tempo. Para quem não sabe, escola de samba ela não tem esse nome por acaso, tá? Porque elas contam uma história mesmo. Cada desfile de escola de samba é uma aula. Quem quiser estudar Darwin, a União da Ilha em 2015 trouxe toda a história de Darwin com a teoria dele para a avenida. Darwin, evolução das espécies. Eles dão aulas e as pessoas não se dão conta que aquilo é uma aula. Aí dá para baixar, inclusive, todo o texto deles no site da associação deles lá no Rio. Pode baixar o texto que conta a história de ala por ala. Dá para estudar com o desfile de escola de samba. E os desfiles vocês baixam no YouTube. É barbado. Quem quiser, eu usei isso em aula e meus alunos dizem: professora, dá para estudar para o vestibular? Dá. Se tu souber qual desfile tu vai pegar, dá. Só tem que selecionar. Bom, por que a gente está falando sobre isso? Mia Couto, que é um autor angolano, apesar de branco, é um angolano, ele traz que hoje a África está se repensando como continente. Por que ela está se repensando como continente? Porque hoje se pode contar algumas histórias sobre a África. E uma das coisas que ele fala é sobre o problema de que a nossa história foi contada de um jeito errado, pela visão de quem explorou o continente africano, né? Matou pessoas, roubou riquezas, e em cima disso construíram uma ideia de que o povo africano não tinha cultura. Eu não sei se vocês viram que essa semana saiu que a França está dizendo que vai devolver 30 mil itens históricos de África, que foram roubados de lá entre os séculos XVI e XIX. 30 mil itens. E tá lá os museus deles cheios de coisa da África.
Vocês acham que se eu fosse um continente que não tem história, não tem cultura, eles estariam expondo esse material nos seus museus? Não, né? É porque tinha história, é que eles roubaram a história. Há 2 processos na Corte Internacional de Haia, que é a corte que julga todos os países juntos. Um país pode processar o outro, viu? Existe isso, não é só as pessoas que se processam, os países se processam. Benin e a Nigéria estão processando a Alemanha. E o Egito também. O Egito já ganhou o processo contra a Alemanha. Porque eles estão pedindo as suas múmias e os seus materiais de volta. Aí a desculpa da Alemanha é de que, mas vai que eles não têm um museu bom o suficiente. Cara, estava preservado até agora. Vocês que foram lá roubar os troços dos caras. Passou 3 mil anos o troço preservado, os caras vão lá e roubam, aí vem dizer que não sabe se vão preservar. Vão se respeitar, né? Então, há uns processos, os países africanos estão pedindo a sua riqueza de volta exatamente por isso, porque tem muita história, tem muita riqueza. Só que roubada. Eu vi que na França lá é considerado um berço da cultura. Nunca foi. É o berço do roubo da cultura. Se tu for no museu, tu pode até, hoje em dia dá para fazer visita interativa nos museus na França. Pode botar na internet e visitar como se estivesse passeando nos corredores dos museus. Se tu colocar lá, tu vai ver que tem de tudo que é país. O que menos tem nos museus franceses é arte francesa. Como é que você é o berço se você expõe o que tu roubou dos outros? Ai, que babaca. Cadê a tua arte? Esse é o grande problema. Eles não expõem o que é deles. Eles não fizeram. Eles pegaram dos outros. Aí eles, porque nós aqui guardamos a memória do planeta. Amor, cada um guarda a sua. Tu pediu pra ela guardar a tua memória? Não, né? Tu vai pedir pra ele guardar a tua memória? Não, cada um guarda o seu. As memórias são nossas. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses. Eles se acham, sim, França se acha. Eles acham que são os bambambam. Eu ia dizer outra coisa, mas eu lembrei que o professor não fazia palavra. Bom, o que é uma comunidade de terreiro? Nós não chamamos de religiosidade, mas chamamos de comunidade tradicional de terreiro de matriz africana. E isso envolve uma quantidade de cultos diferenciados conforme cada nação, cada grupo étnico. Então ela se materializa simbólica, concreta e territorialmente por meio de inter-relações, socializações, conexões entre o universo visível e invisível, na singularidade e diversidade de cada terreiro, nos saberes e subjetividades produzidas nessas relações, nos conflitos e incertezas vividas no processo de colonização e descolonização, que é o que a gente está fazendo hoje. Nós somos colonizados e hoje tentamos descolonizar a história, ouvir aquele que foi colonizado, mas, sobretudo, na continuidade de valores civilizatórios das culturas negro-africanas no Brasil, aqui compreendidas como os organizadores civilizatórios invariantes, mesmo de descontinuidades. Por que a gente chama de invariantes? A questão do respeito ao... Vocês prestaram atenção quando chegou a Vera Miralles? Quando ela entrou lá embaixo? Vocês prestaram atenção no que eu fiz quando ela chegou? A gente fez um cumprimento diferente, né? Isso. Por que vocês acham que eu fiz um cumprimento diferente com ela? Tem algum significado da religião? Porque ela é de religião de matriz africana, como eu. Só que ela é minha mais velha, porque ela foi iniciada antes de mim. Mesmo que a gente não seja da mesma matriz, mesma casa, nem da mesma religiosidade, que a minha é uma, a nação dela é outra. Mas eu reconheço nela uma ancestralidade que chegou antes de mim. Ela foi iniciada antes de mim. E aí, como é que eu cumprimento? Como eu cumprimentei? Quem prestou atenção? Como foi? Ah, sim, eu já vi isso. Isso, a gente segura, empresta a tua mão? Assim. A gente faz assim e ela beija a minha, quer dizer, eu, como sou a mais nova, beijo primeiro a dela e depois ela a minha. Sempre assim, o mais novo, não interessa a idade, não é a tua idade cronológica, é o tempo de iniciação que conta, ou como a gente chama, o tempo de bacia. Então ela, por ser iniciada antes de mim, ela vai ser sempre minha mais velha, ela pode ser até mais nova cronologicamente.
Não interessa. Se ela foi iniciada antes de mim, ela é a minha mais velha. E eu tenho obrigação de cumprimentar os meus mais velhos onde eu estiver, da mesma forma, da forma que é correta. Não interessa. A gente se cumprimenta, já fizemos isso de universidade, a gente se encontra em evento, interessa. Você está naquele espaço, você conduz da forma como te manda a tradição. Por isso que é para além de uma religião. Ele é uma forma de existir no mundo, de enxergar o mundo, de entender-se dentro desse mundo, de se postar nesse mundo. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz a minha graduação, fiz magistério, fiz minha graduação, fiz minha especialização, fiz o mestrado. Estou indo para o doutorado agora. Quando eu fiz o meu mestrado, a minha defesa na frente da banca de um monte de professores da universidade, a quem eu tinha que explicar o meu trabalho, que eram as pessoas que iam me dar a nota, foi de turbante e pé descalço. E eu tive que dizer para eles, eu não posso falar nas tradições do meu povo, na história do meu povo, de sapato. Isso é errado. Para nós, isso é errado. Eu vou falar do meu povo, das minhas tradições, eu estou de pé descalço. Eu tenho que estar conectada com o chão. Dizem que não pode tocar na cabeça de quem? Eu não toco na cabeça de ninguém, para começar. Para mim, todas as cabeças são sagradas. Mais ainda de um iniciado. Bota a mão, só quem a gente permite. No caso, quem bota a mão na minha cabeça é a cabeleireira. E não é qualquer uma também. Porque tem pessoas que me dão dor de cabeça se botar a mão na minha cabeça. Elas me dão dor de cabeça. Qual o significado do É pé e da cabeça? Energia. A nossa energia entra pela cabeça e sai pelos pés. Então eu preciso estar conectado com o chão, com a terra, com o solo, para que isso... O que não é necessário ficar, ele vai. Sabe o fio terra, quando a gente faz essa instalação elétrica? Tem 3 fios, né? Se vocês já viram uma parede, são 3 fios. Né? O positivo, o negativo e o terra. Terra é para descarregar a sobrecarga. A mesma coisa. Mesma coisa. Por definição, então, a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, define como essas comunidades tradicionais de matriz africana como um constituinte de espaço próprio, de resistência e sobrevivência. Se hoje nós conhecemos as línguas ancestrais, se hoje nós conhecemos as tradições, se a gente consegue identificar no outro essa ancestralidade, é graças a esses grupos que mantiveram essa memória viva, contando as histórias, e aí a gente consegue ter materiais como esse aqui, que dentro, se eu fosse pensar dentro da cultura iorubá, dentro dos terreiros de candomblé ou de batuque, a gente chama isso de Itã, que são as histórias dos orixás. Isso dentro da cultura iorubá. Mas como nós trabalhamos com comunidade tradicional, se trabalha na perspectiva de mitologia, porque é para além da religião. É uma história, que tem uma cultura. Então a gente tem vários livros, se vocês olharem, existem vários livros desse tipo aqui, vocês querem olhando, que tratam sobre a história de cada orixá. Você tem que lembrar que esses orixás eles têm muito mais a ver conosco do que com um Deus perfeito. Eles têm defeitos, eles traem, eles mentem, eles têm raiva, são muito humanos, muito próximos de nós. Eles têm defeitos, eles não são perfeitos. A diferença deles para nós é que primeiro eles não têm um corpo físico, e segundo, que eles têm mais experiência para poder nos ensinar alguma coisa. Mas eles têm a noção de que não são perfeitos. Então, esse é o espaço de resistência e sobrevivência que possibilitou a preservação e recriação de valores civilizatórios, de conhecimentos da cosmovisão trazida pelos povos africanos quando transladados para o Brasil. Isso aqui é uma foto de um terreiro, não vem ao caso quem seja, mas... Só que nesse caso aqui é um grupo de Umbanda, não é nem do Batuque, nem do Candomblé. Isso é Umbanda. Como é que a história, tipo, vocês acreditam nos orixás, então qual é a história dos orixás? Ela é uma história longa, nós vamos chegar lá. Bom, em 1997, talvez não consigam ler, mas... Em 2017, desculpa. Em 2017, um historiador chamado Rafael Pimenta,
ele fez um estudo interessante, ele era lá de São Paulo, e ele conseguiu categorizar todas as religiões, e aí entre religiões e outros grupos, num mapa, que é esse mapa aqui. Sendo que começa aqui em cima, nas pinturas pré-históricas, nas cavernas, e termina aqui embaixo, tá? Nas religiões mais atuais. Tá? Então ele vai contando toda a história aqui das pinturas pré-históricas, o período dos nômades com as caças, o surgimento da agricultura, aí começa a dividir aqui entre a filosofia chinesa, o Mahari, né, o Pastone, o xamanismo americano dos nativos indígenas. E aí ele situa aqui as primeiras religiosidades de matriz africana, com a quimbanda, o voodoo e o candomblé. Está aqui, ó, são o paganismo africano. E a gente tem que lembrar que o termo pagão é um termo que é criado na Europa, no período da Idade Média, lá no século XII, por aí, quando começam as perseguições, principalmente as mulheres, né, bruxas, em que começa o período da Inquisição, e todo aquele que não fosse cristão podia ir parar na fogueira. Depois de muitas torturas, né? Porque eles gostavam primeiro de torturar as pessoas para depois tocar o que sobrou na fogueira. Isso quando eles não faziam aquela do desmembramento. Amarra braço, perna, pé com 4 cavalos e cada cavalo com um arco. O ser humano ele é mestre em tortura. Europeu? É coisa mais linda. Estudem a Idade Média e o terror da Idade Média. As invenções de tortura que foram feitas naquela época são terríveis. Professora, os quadros que estão em pontilhado são o quê? Isso, então. Todos esses que estão coloridos são reconhecidos como, antropologicamente, como religião. Tá? Por que a gente diz isso? Antropologicamente. Porque tu tem que ter critérios para ser reconhecido como religião. Tá? Tem uma fonte, tem uma história, tu tem um processo de lenda, tu tem toda uma construção que te diz se é religião ou não. E aí ele aponta aqui a ufologia, que não é uma religião, ela é uma ciência. Tá? Então, mesmo que as pessoas fiquem lá cultuando, sabe o que é ufologia? As criaturas que cultuam os ET. ET, extraterrestre. As pessoas que acreditam que os ETs são divindades. Tá? Então, a ufologia está aqui. Aqui fica o Jesus histórico, que é bem diferente do Jesus bíblico. Tá? A Bíblia é um livro de histórias, é como esse aí, mitologia. Mas o Jesus histórico ele é outra coisa. Porque sim, existia um homem que era tido como um homem diferenciado pelo conhecimento, num período semelhante, que nem tudo bate. As datas realmente não batem com o que tem na Bíblia e o que tem na história. Tá? Então ele separa aqui o Jesus histórico do cristianismo, e aqui ele separa os tribais, os seminômades, aqueles que transitam, separa o ateísmo antigo, que era sem nenhum Deus, tá? E ele separa o espiritismo. Por quê? Eu já frequentei casas espíritas, e nem os espíritas acham que são uma religião. Eles são uma ciência. Eles se dizem como ciência. Ah, eles acreditam na física quântica. Física é ciência. Então eles não são, espíritas não são, não é uma religião. Isso dito pelo próprio Kardec. Kardec já dizia que isso era uma religião, que é o fundador da religião espírita. Tá? Então por isso que tem esses pontilhados, são aqueles que não são tidos como religião em si. Não tem os critérios antropológicos para ser considerado uma religião. E os testemunhos de Jeová ali no cantinho? A mesma coisa, porque são um povo, é diferente. Eles são um povo. Eles têm uma construção cultural e histórica que os constitui como um povo diferenciado. A gente é? Tá falando. É como os judeus. Sendo que os judeus eles têm duas separações, que o testemunho de Jeová não tem. Os judeus, tu pode ser judeu de nascença e não ser da religião judaica. Quem nasce numa família de testemunhas de Jeová normalmente já segue a religião. Os judeus não, você opta. Por isso que o judeu não está ali. O
O judaísmo como religião existe. Como povo, não. Não é uma religião. Então eles veem o testemunho de Jeová para além de uma religião. Mais do que isso. Ele é uma forma de se postar no mundo. É diferente. Você é testemunho de Jeová? Não é isso que eu estou te dizendo? É para além disso. Onde vocês estiverem, não são o que vocês são? Vocês não se agrupam socialmente? É para além de uma religião. O católico não se agrupa atualmente. Cada um mora na sua casa e tem a sua vida. Vocês se agrupam. Não é? Muda. Por isso que é mais do que religião. Tá, mas as religiões também não se agrupam? Não da mesma forma que vocês. A gente consegue viver separados. Cada um na sua vibe. Mas o candomblé não estava fazendo nada, era de uma reunião? Mas é diferente. É diferente. Vocês se agrupam, vocês se constituem viver juntos. Próximos. Estarem conjuntos. Nós não. A gente está cada um no seu, só se reúne para religiosidade. Só se reúne para culto. A gente não se reúne fora disso. Se reunir, mas não só para adoração. Vocês vivem disso. Sim. Nós não. Ah, tá. Entendeu? Um católico, quando é que o católico se reúne? Quando ele vai na missa. Fora disso, cristãos se reúnem. Entendeu a diferença? Vocês vivem. Entendi. É diferente. Existem dentro das religiões de matriz africana grupos que vivem como vocês. Só que aí a gente chama, eles são mais próximos do quilombo do que do terreiro. Aí eles já são outra coisa. Entendeu? Vocês se agrupam para existir na igreja. As outras religiosidades só convivem no momento do culto. Hoje é sábado, né? Você pá tá andando por aqui, ó, hoje. Vocês ainda têm as visitas, vocês têm todo um outro processo de existência, de propagação religiosa que não é as nossas. A minha religiosidade não bate na porta de ninguém, não vive, não faz nada disso. A gente só se encontra dentro do terreiro. Entendeu? Por isso que está para além, é para além da religiosidade. É uma existência. Bom, quais são... Aqui no Brasil nós temos várias religiões de matriz africana. Várias. E elas são distribuídas conforme os grupos sociais foram se distribuindo ao longo do processo de escravização. A grande maioria é sim de candomblé. E hoje o Rio Grande do Sul, até anos atrás, não tinha terreiros de candomblé, hoje já tem vários. O candomblé começou a descer para cá para o sul. A Umbanda, que é uma religiosidade nascida no Brasil, ela é uma mistura de 3 religiões. Ela junta o candomblé, os orixás, junta os espíritas, mesmo eles não se vendo como uma religião, mas junta processos de dentro